Vocês já pararam para pensar por que que alguém fica doente? Por que que alguém desenvolve uma doença X ou Y? Por que que uma determinada pessoa vivencia a doença de uma forma e outra pessoa, às vezes, com a mesma doença, vivencia aquela doença de uma outra forma? Vocês já pararam para pensar no que de mais profundo uma doença pode trazer para alguém? Hoje, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a doença e como que a doença, muitas vezes, ela é um caminho de cura para aqueles que estão passando por ela. Existem muitas doenças, não vou entrar em uma específica, mas toda e qualquer doença tem algo a mostrar, tem algo que está pedindo para ser visto. Toda doença é um sintoma de algo maior que está por trás daquilo. E curar uma doença não significa necessariamente alcançar a saúde plena. Muitas vezes curar uma doença é alcançar a saúde, perfeito, mas não necessariamente. Muitas vezes a cura que uma doença traz é um aspecto de paz interior. A cura, para algumas pessoas que carregam doenças que muitas vezes não tem cura médica, por exemplo, é encontrar paz naquilo que antes significava sofrimento. Então, a cura, ela não tem só a função de restabelecer a saúde. Tem também, mas para além disso, ela vem como algo mais profundo, que gera um estado de paz e de plenitude com aquilo que está ou com aquilo que é. Todo mundo já ouviu falar ou conhece alguém que contou algo de alguma pessoa muito doente, né? Vamos dar um exemplo de uma pessoa com câncer, por exemplo, porque câncer é uma doença que está bem recorrente hoje em dia, né? Já tem alguns anos que é uma doença que tem gerado atenção, né, na população. E é uma doença que muitas vezes não tem cura. Muitas vezes o processo dela, o nível que ela chegou, o estágio em que ela chegou, não tem mais o que ser feito, não tem mais medicação, não tem mais cirurgia, outros casos têm. Mas vocês podem perceber que muitas vezes uma doença, ela pode ser um veículo para uma reconciliação familiar. Ela pode ser um veículo para levar a pessoa a criar hábitos mais saudáveis na própria vida. Ela pode ser um veículo para a pessoa pensar, gente, eu estou vivendo minha vida assim todo esse tempo, eu não realizei nada do que eu quis realizar. Agora talvez eu morra e eu tenho sonhos para realizar, eu tenho projetos que eu quero colocar em prática. E às vezes a doença é o veículo para a pessoa se ligar que ela não vai durar para sempre. E não só porque ela está doente, mas porque ninguém vai durar para sempre neste corpo, nessa terra. Então a doença, querendo ou não, ela pode ser um mensageiro da consciência divina que habita na gente. Algo que pede para ser visto, que pede para ser reconhecido. Tem uma história, eu não lembro se eu li num dos livros do Bert ou se foi minha professora que contou, a Cristiane Panis, que tinha um senhor que ele estava no estágio terminal da doença, estava com câncer, foi liberado para casa porque não tinha mais nada que o hospital pudesse fazer por ele. E ele começou a escrever o testamento, né? Então ele foi para o escritório dele, né? Estava ali com pouquíssimos dias de vida, foi lá e começou a escrever o testamento, o que ele ia deixar para quem, né? Qual filho ia ficar com isso, com aquilo, foi distribuindo, né, o patrimônio e as riquezas que ele tinha conquistado durante a vida. Enquanto ele estava escrevendo o testamento, né, pleno de que ele ia morrer e entrando em um local de paz com a morte, que era iminente, o corpo dele deu um tranco, e ele sentiu um negócio esquisito. E aí, ok, terminou de escrever, e quando ele voltou no hospital, a doença tinha regredido completamente. Os médicos ficaram chocados.
ficou aquela coisa tipo, o que aconteceu com esse senhor que estava terminal, que tinha um mês de vida para menos, e agora não tem mais nada? Como assim? Quando ele entrou em sintonia com a realidade, quando ele entrou em sintonia com a morte, quando ele entrou em sintonia com aquilo que era um fato que ia acontecer com ele, e ele encontrou um local de paz, o corpo dele respondeu. A doença regrediu. E ele viveu mais muito, não sei quantos anos, mas ele não morreu daquela doença naquele momento. E por que eu tô contando isso para vocês? Porque às vezes a criação que a gente recebeu tem uma ideia de uma religiosidade punitiva, onde a gente precisa ser castigado, e que a doença é um castigo de Deus, e que a morte é um castigo de Deus. Ai, meu Deus. Sabe? E que a gente está aqui espiando os nossos pecados e que a gente merece passar pelo sofrimento e pela dor. E tem umas ideias assim que tudo bem quem acredita, sabe? Não tem problema. Você vai vivenciar de uma certa forma isso. Só que é de um lugar, com todo respeito para quem acredita nisso, é de um lugar relativamente pessimista, mesquinho e espelhando Deus como se ele fosse vingativo como ser humano. O que eu desconfio que não é, mas tudo bem, né? Quem acha que é. Então, assim, esse algo maior que abraça todos, em todas as escrituras de todos os tempos, tá? Tá na Bíblia, tá no Bhagavad Gita, tá no Torá, tá em tudo, tá em tudo. Diz que Deus é amor incondicional, tá em tudo, tá em todos, né? Então, essa ideia da vingança é uma ideia mais humana, é uma coisa mais polar. E se a gente tem a capacidade de olhar para a realidade de uma doença, acolher essa doença naquilo que ela quer mostrar, existe um espaço onde a cura pode se manifestar. E a cura pode ser tanto restabelecer a saúde, mas mais profundo que isso, encontrar paz naquilo que antes era sofrimento. Eu quero ler com vocês um trechinho. É como se fosse uma mini visualização, tá? É um livro do Bert chamado A Cura. Não sei se vai focar. Cadê? Aí, A Cura, tá? Esse livro, ele é muito bom. Eu recomendo muito para quem quer conhecer um pouco mais, tá? Então, é uma meditação chamada Movimento Curativo. Então, para você que está com algum desconforto, pode ser alguma doença, mas pode ser algum desconforto no corpo físico, tá? Ou com alguma questão, tá? Você pode encontrar uma postura confortável. A gente vai fazer essa visualização aqui agora. Encontre uma postura confortável, vai alinhando o seu corpo, vai respirando profundamente, encontrando um lugar de conforto dentro desse corpo. Você inspira o ar, preenche o seu coração, abre espaço dentro do seu coração. E você vai soltar o ar, relaxando os ombros, o rosto, o quadril, relaxando a mente. E você pode manter os olhos fechados nesse momento. E você vai entrando lentamente em contato com aquilo que te incomoda, com a doença ou com o desconforto que você está sentindo no seu corpo. Você dá espaço
Dá um lugar no seu coração. Leitura. A doença é o sinal de que existe algo que aguarda para ser colocado em ordem. É sempre o amor que coloca algo em ordem. Principalmente o amor a um excluído que não tem lugar. Esse amor quer sempre mais. Também a doença quer sempre mais. O movimento em direção a mais é um movimento em direção à saúde. Agora sentimos o nosso corpo e olhamos para uma doença ou uma dor. Vamos com a nossa doença e a nossa dor em direção a um movimento em busca de mais, não importa qual for a direção. Digo ainda algo mais sobre a saúde. A saúde é um movimento do espírito e um movimento do amor. Então, vou fazer um comentário junto com essa dor ou com essa doença. Segue se encaminhando para esse algo a mais. Se permita se entregar a esse algo a mais. Internamente você pode experimentar dizer sim. Sim, sim, sim. Digo sim àqueles que foram excluídos e agora têm um lugar no meu coração. Digo sim à vida e sim ao que ela espera de mim. Digo sim ao que me trouxe até aqui e agora, no momento em que eu estou na minha vida. Sim, sim, sim. Internamente você pode agradecer aquilo de mais elevado que você acredita, agradecer o seu corpo, agradecer os seus ancestrais e lentamente vir deslizando pro aqui, pro agora, para onde você está e no seu tempo abrindo os olhos. Eu espero que esse vídeo e essa visualização possam trazer alguma luz para aqueles que precisam ou que estão buscando.
Compartilha com aquelas pessoas que você acredita que podem se beneficiar desse vídeo, desse momento. E a gente se vê no próximo vídeo.